Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance dos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Se você está no Spotify, já segue o nosso podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não deixa para fazer isso depois, porque quando você deixa para fazer depois, você está procrastinando. E lembra, uma frase importante do T. Harv Eker, autor best-seller do Os Segredos da Mente Milionária. O jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Então, se você está procrastinando no ato de seguir o podcast que vai te ajudar ao longo de toda a jornada estudantil, não tenha dúvidas que você vai fazer isso em relação a outros aspectos da sua vida. Então já se liga para que você não perca nenhum tipo de aspecto, atitude da jornada, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar de uma temática extremamente relevante, que é a retomada dos estudos. A retomada sem voltar do zero. É algo que você precisa entender. Quando por alguma razão você precisou parar, a retomada, ela precisa ser uma retomada de forma inteligente. Você precisa efetuar essa retomada de forma estratégica, ou seja, sem voltar do zero. Porque recomeçar não significa apagar o que você já construiu. Você já construiu algo. Por isso, que a retomada, o recomeçar, ele significa organizar o que fica e ajustar o que muda. É fundamental que você tenha exatamente essa estratégia na sua mente. Aí vem a linha deste recomeço nos diversos pontos da sua jornada. Imagina o seguinte, que você fez uma prova e não conseguiu atingir o resultado, ou seja, não conseguiu conquistar a pontuação relacionada à linha do corte, por exemplo, para fazer a discursiva, por exemplo, para estar dentro do número de vagas. O que que a sua mente vai gritar? Joguei tudo fora. Não valeu a pena nada do que eu fiz. E quando isso acontece, vem a culpa. Perdi tempo, atrasei a família, não consegui dar atenção às pessoas que gostam de mim. Você começa a gerar fatores que de alguma forma vão afetar a sua própria confiança. E aí qual é o resultado? Você para. E a paralisação, ela é uma frase importante que eu costumo trazer. Ela vai prolongar o seu luto. Por que prolongar o seu luto? Porque quando você não atinge o resultado que você quer, você fica extremamente baqueado, como a gente diz aqui na Bahia. O tombo ele acaba sendo grande. Então, se você começa a colocar aspectos ruins em tudo que você fez, automaticamente isso aumenta a dor. Por isso, coloca na sua cabeça, recomeçar não é voltar ao zero, é voltar melhor. Escreve isso na sua mente, a caneta brega no cérebro. Recomeçar não é voltar ao zero, é voltar melhor. Isso precisa estar muito claro na sua cabeça. E eu venho fazendo esse aspecto nos últimos podcasts e eu tenho recebido um feedback super positivo por parte de cada estudante que comenta no WhatsApp, que comenta no YouTube, que comenta no Spotify. Então faça isso, traga o feedback, traga de que forma o podcast ele impactou e não precisa esperar uma frase ou ao final do podcast para dizer o que ele impactou. Ao longo do podcast, faz as menções, diz o que é que tem lhe impactado naquele momento. E eu queria lhe apresentar a Carla, lembrando que eu trago histórias de mentorados, de mentoradas, mas com nomes fictícios.
justamente para evitar uma exposição desnecessária, porque acaba conhecendo o outro por alguma razão relacionada especificamente aos eventos, por exemplo, que eu faço presenciais ao vivo. Então é interessante que a gente traga de uma forma um pouco mais fictícia em termos de nome. Ah, então deixa eu te apresentar a Carla. A Carla saiu do local de prova com o coração extremamente apertado. Em casa, ela olhou o caderno e pensou em guardar tudo numa caixa. Exatamente isso. Então pensa que a Carla ela estava tão abalada com o cenário que ela, olha o que que ela queria fazer. Exatamente pegar tudo que estava relacionado àquela prova e guardar em um local para não precisar mais ver. No domingo, a família perguntou: E aí, como foi? Ela sorriu de canto e disse: Depois eu falo. À noite, abri o espelho de desempenho e atingiu a linha dos 79 pontos. Faltou um. Quando a Carla constatou que faltou um, ela chorou em silêncio. A cabeça dizia: joguei fora meses de estudo. Na segunda, fizemos um contato, fizemos uma chamada rápida e eu perguntei para Carla: Carla, o que fica do seu estudo? O que é que você se sentiu em termos de conforto? Como é que foi para você em relação à sensação no tocante às matérias? Ela listou constitucional, massa, ou seja, super redondo, administrativo, 70%, redação, eu consegui sair de um estágio bem inicial, que eu tinha uma dificuldade muito grande de estrutura, então eu consigo enxergar que a redação evoluiu. E o processo de organização funcionou pra caramba, porque eu consegui ter a sensação de visualizar os assuntos estudados na prova. Depois eu perguntei, e o que muda? Ela trouxe exatamente o seguinte: português, a parte de interpretação, e controle de ansiedade na véspera. Olha só, esta frase é importante porque tem a ver com o podcast 289. Muda português na parte de interpretação, ou seja, o treinamento precisa ser maior, e o controle da ansiedade na véspera. Esta fala da Carla, ela tocou em um pilar. Ela tocou no pilar da inteligência emocional. E naquele dia, a Carla ela não voltou do zero. Ela fez a curva. Como assim ela fez a curva? Ela deu a volta por cima, como a gente diz, porque ela conseguiu enxergar os pontos fortes e os pontos fracos. Então, quando você começa para fazer uma nova prova, para fazer um novo concurso, você já tem uma bagagem construída. E então é extremamente importante você entender que um erro, ele não apaga o que você acertou. Ele apenas aponta onde você precisa ajustar. Se é que eu posso chamar de erro aquela uma questão que você não conseguiu efetivamente conquistar. Nesse ponto, é importante que você anote, toma nota do que eu vou falar. O protocolo dos 3 R's do recomeço. E por que é importante que a gente faça desta forma? Para que você enxergue que é possível ter um passo a passo de retomada. O R de número um é você, por isso R, reconhecer o que fica. Então, tira 15 minutos do seu dia para você listar de 3 a 5 acertos que você leva para o próximo ciclo. Ou seja, quais conteúdos que você entende que estão sólidos, como a Carla fez. Qual técnica que funcionou?
Como é que foi a questão da sua rotina? O que é que você faria diferente em relação a essa rotina? O que é que você teve de aprendizado sobre o desenvolvimento dos estudos neste concurso que a gente está avaliando? Isso é a base da sua segurança. É você entender que você não está retomando do zero, porque você já tem algo construído. Depois vem o segundo R, que é o revisar o que muda. É importante aqui que você identifique dois gargalos, pelo menos. E quando eu falo de dois gargalos, eu citei que a Carla falou, eu preciso ajustar a parte de português e interpretação. Foi um gargalo. Ela falou do controle da ansiedade na véspera. Poderia ser, as revisões não ficaram alinhadas como eu gostaria. As questões eu não consegui efetivamente fazer com a quantidade adequada. Então, é você enxergar quais são os pontos que você precisa mudar nessa nova jornada. É a construção do novo planejamento estratégico. E nesse sentido, você vai definir um ajuste concreto por gargalo. Então, a partir de agora, as revisões elas serão de forma categórica com os 30 minutos que estão no meu planejamento. Em relação às questões, de uma forma categórica, eu vou resolver a quantidade que foi determinada. Isso são ajustes concretos em relação ao novo plano, que é o plano de retomada. E o terceiro R é justamente você retomar com microvitórias. E quando eu falo de microvitórias, é você efetivamente comemorar. É você comemorar. É você dizer: eu estou evoluindo e eu honro a minha evolução. É a ideia da semana de retomada com metas modestas, ou seja, metas pequenas e mensuráveis. Como assim? Eu fiz quantas questões hoje? Eu acertei quantas questões? As metas que foram traçadas por mim nesse dia, nesta semana, elas foram batidas. Eu fiz bem feito. E lembra da regra do 1%. É melhorar um pouco por dia. Lembra dos podcasts anteriores. Constância vence explosão. Lembrando que a explosão é aquela que você, puf, estudou 8 horas em um dia só. E depois não estuda mais nada. É melhor você estudar 3 horas todos os dias, 2 horas todos os dias. Por exemplo, é melhor você estudar 1 hora por 7 dias do que estudar um dia 7 horas. Então, retomar pequeno hoje vale mais do que prometer grande amanhã. Não prometa, faça, cumpra. E por que que o método AV4.4 ele funciona? Porque ele tem 4 pilares de aplicação. O planejamento, que é o primeiro pilar, encaixa os 3 R's no calendário. É a semana de retomada com metas claras. O que que eu vou fazer? Então, você tem um plano de estudos para isso. Quem é do método tem um plano individual. E quando eu falo de plano individual, isso vai alinhar o planejamento com a organização, que são os ciclos de estudo. E com esses ciclos de estudo, você vai evitar de jogar fora o que já estava bom e você vai preencher as lacunas, porque você vai dar continuidade. No terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, qual é a grande linha? Aprendizado eficiente é técnica. É você ter a técnica certa para o gargalo certo. Então, quando você olha e diz assim, não estou conseguindo evoluir em português, por que que eu não estou evoluindo? É você olhar o que que você está errando. É você ter revisões da forma adequada, da forma planejada. É você ter novos mapas, novos resumos construídos por você. E amparado através de tudo isso, vem a inteligência emocional, para que você substitua a palavra culpa por autorresponsabilidade. É você ter o ritmo adequado. Lembra, respira antes de começar os estudos. Respira para que você consiga entrar no ritmo, na sintonia adequada. Papel e caneta agora. Papel e caneta agora. Vamos lá. Vamos para a nossa microação, de forma prática. Primeira microação. Você vai pegar
três acertos que ficam. Escreve aí quais são os três acertos hoje que você entende que na sua jornada de estudo precisam estar. Segundo, o podcast está indo ao ar numa sexta-feira no Spotify, na segunda no YouTube. Então, você vai colocar aí o segundo ponto, o segundo ponto da microação, dois ajustes para essa semana ou para a semana subsequente. Para quem está ouvindo na sexta, dois ajustes para a semana que vem. O que é que você vai fazer? E o primeiro passo de 15 minutos hoje, você vai fazer questões desse aspecto, questões extras, tá? Fora do seu plano de estudos, quem tem plano. Quem não tem, vai fazer 10 questões daquele tema, daquele subtema que está com dificuldade, fazendo uma revisão antes, tá? Depois que você fizer isso, tire uma foto, então vamos lá, tire uma foto do papel que você efetivamente anotou e guarda no local visível. Onde é que você estuda? Melhor no seu local de estudo. Coloca lá, é o seu compromisso da próxima semana. O post-it funciona super bem nesse ponto, tá certo? Ou então até aquela nota autoadesiva do próprio computador. Aqui é importante você entender que não é sobre apagar o caminho, é sobre melhorar, é sobre depurar o caminho. Recomeçar é maturidade. Recomeçar não é fraqueza. Você não está voltando do início, você está voltando melhor. Entende isso? Porque assim você não terá de uma vez por todas mais dúvida que retomar vale a pena, que retomar faz parte do processo. E se esse episódio te ajudou, certamente ele pode ajudar pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você pensou quando está ouvindo este podcast. Então a nossa regra é compartilha com uma pessoa que precisa transformar queda em degrau. E se você efetivamente quer ter um plano para fazer a retomada dos estudos, mas agora de forma correta, e você não sabe como, ou seja, um plano de retomada desenhado para a sua rotina de forma individual, eu vou deixar aqui abaixo na descrição deste podcast o meu WhatsApp, 71993811035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda mensagem, diz, professor, preciso desenhar um plano estratégico, um plano de retomada exatamente de acordo com a minha rotina. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 291. Até lá, valeu, grande abraço.